Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense, de volta aos comentários à parte geral do Código Penal. No vídeo passado eu comentei o artigo 1º e neste vídeo eu vou comentar o artigo 2º. Lembrando sempre que não temos aqui um curso de Direito Penal, meu objetivo não é elaborar um curso, tá? São apenas comentários didáticos e práticos à parte geral do Código Penal. Se você quiser profundidade a nível dogmático, procure resenhaforense.com.br, esse site aqui. Tá? E também veja os links na descrição do vídeo. Vamos direto ao ponto. No vídeo passado eu falei do artigo 1º, princípio da legalidade, basicamente, e hoje a gente fala do artigo 2º, a questão da lei penal no tempo. Vamos fazer o seguinte, vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou trazer considerações gerais sobre lei no tempo, né? Considerações gerais sobre processo legislativo e direito punitivo do Estado. Considerações gerais sobre processo legislativo e direito punitivo do Estado. Hoje eu vou basear os comentários na obra de Victor Eduardo Gonçalves e André Stefan, tá? Principalmente na obra deles. Me pareceu mais didática, mais completa, e eventualmente se eu pegar alguma coisa de fora, eu aviso, tá? Claro, tem comentários meus aqui também, mas pelo menos nesse tanto aqui, eu acho que os comentários dos professores Vitor e André caem bem para a matéria. Então, em primeiro lugar, o processo legislativo deve observar a Constituição da República, o que é um tanto keynesiano, né? Quer dizer, a norma válida tende a observar o processo legislativo para que validamente exista, né? Então, o processo legislativo tende a observar a Constituição da República, o tipo penal exige lei formal, como eu lhes expliquei na aula passada, o direito de punir do Estado em sua forma abstrata, você pode colocar ius puniendi in abstracto, nasce com o advento da lei penal. Então, essa é a premissa inicial. Então, você precisa de um tipo formal, legalmente posto, para que haja tipo incriminador válido, digamos assim. Certo? Sendo assim, considerando que mais de um tipo penal pode existir no tempo, ou até que ele pode... considerando que mais de um tipo penal pode existir no tempo e também que ele pode ser revogado em um dado momento ou até inédito, você precisa pensar nessa questão aqui, lei penal no tempo. Como que você resolve conflito, eventual conflito de leis penais no tempo? É basicamente essa a preocupação do artigo 2º do Código Penal. Muito bem. A lei só entra em vigor quando se esvai o período de vacatio legis, que é a vacância, né? Vocês estudam em Teoria Geral do Direito. Então, existe um intervalo de tempo entre a publicação e a entrada em vigor. Sendo assim, a primeira questão a ser respondida, antes mesmo de lermos o artigo 2º, que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Antes de a gente ler o artigo 2º do Código Penal, a primeira questão a ser respondida é a seguinte: é possível aplicar lei penal antes de sua vacatio legis? Antes da sua vacatio? Essa é a pergunta inicial. Olha, para os citados autores, não. A resposta seria negativa.
Isso porque um texto normativo não inova efetivamente o ordenamento jurídico enquanto não entrar em vigor. O que eu falei antes aqui para vocês, né? A lei penal só entra em vigor quando se esvai o período da vacatio. Então, enquanto não superarmos a vacatio legis, a lei penal não entrou ou não terá entrado em vigor. Sendo assim, não seria possível aplicar a lei penal antes de se esgotar o seu período de vacatio. Não há, a rigor, lei nova, mas expectativa de lei. O principal argumento desses autores é um exemplo muito bom. Olha o exemplo deles. O Código Penal de 1940. O famoso Código Penal de 1940. Ou melhor, o Código Penal de 1969, né? O famoso Código de Nelson Hungria. O Código Penal de 1969, para quem não sabe, foi publicado, mas nunca entrou em vigor. Permaneceu em vacatio legis até o ano de 1978, quando finalmente o Estado decidiu que ele talvez não fosse uma boa ideia, enfim, não foi aplicado. Ora, se a resposta fosse positiva, o Código Penal de 69 teria de ser aplicado. Então, se nós temos a ferramenta da vacatio, seria uma redundância inútil pensá-la já querendo aplicar enquanto vigora a vacatio. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, essa é a posição que me parece mais acertada e é a posição dos autores aí citados quanto a essa primeira pergunta aqui, certo? Muito bem, agora a gente pode começar a ler o direito positivo aqui, enfim. Então, como que o artigo 2º resolve a sucessão de leis penais no tempo? Vamos ler o caput primeiro. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Aqui eu já vou deixar anotado. Isso aqui recebe o nome de abolitio criminis. Abolitio criminis. Já eu explico mais ou menos, ou de forma mais elaborada, o que seria abolitio criminis e qual é o seu principal efeito. Então, primeiro ponto, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, temos uma lei dizendo, este fato é crime. O tempo passa, surge uma nova lei e diz, este fato não é mais crime. Isso é abolitio criminis, tá? Cessando em virtude dela, ou seja, da nova lei, lei esta que gera abolitio criminis, a execução e os efeitos penais, preste atenção nisso, são os efeitos penais da sentença condenatória. Cessam em virtude da lei que gera abolitio criminis, a execução penal e os efeitos penais da sentença penal condenatória. Esse é o caput. Calma que eu já vou elaborar um pouco mais. Vamos terminar de ler o direito positivo. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aqui nós temos outro fenômeno. Aqui, ó, a lei posterior não chega a revogar o tipo penal incriminador, mas favorece o agente, por exemplo, diminui a pena. Neste caso, nós temos novatio legis in melius. Novatio legis in melius. Aqui com 2 L's. Novatio legis in melius. Lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente. Novatio legis in melius. O que acontece nesse caso? Aplica-se aos fatos anteriores, então alcança os fatos passados. Podemos colocar aqui eficácia ex tunc. A eficácia ex tunc
da novatio legis in melius, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Vejam como isso relativiza a força da coisa julgada. Mesmo a coisa julgada pode ser abalada pela nova lei mais favorável ao agente. Certo? Então vamos fazer os comentários aqui, ó. Síntese daquilo que pode acontecer. Então, de forma bem didática, a gente pode observar em relação ao conflito de leis penais no tempo o seguinte. Primeiro fenômeno. A lei penal é aplicável ao fato praticado sob sua vigência. É o fenômeno da atividade da lei penal. Simples assim. A lei tem atividade. Tão simples quanto parece, né? Segundo fenômeno. A lei penal é mais benéfica, também chamada lex meteor, ou novatio legis in melius. Neste caso, ela beneficia o agente. Retroatividade. Então, ela retroage e alcança os fatos pretéritos. Então, alcança fatos anteriores à sua entrada em vigor. Ou efeito ex tunc, como você quiser chamar. Terceiro fenômeno. A lei penal é revogada. A lei penal é revogada e, mesmo assim, será aplicada após sua revogação. Isso porque o fato foi praticado sob sua égide e a lei posterior é mais gravosa. É a lex gravior. E aí ela não pode retroagir, né? Irretroatividade. Certo? Na verdade, além de ser uma irretroatividade, o melhor nome aqui é uma ultraatividade. Ela alcança fatos futuros, porque ela é mais benéfica para o agente. Agora, se eu pudesse escrever tudo numa frase só, e aí a lição minha, digamos assim, não do Stefan nem do Gonçalves, ó, suma da matéria. Aplicar o que for melhor para o réu, digamos assim, aplicar o que for melhor para o réu em termos de pena e de punibilidade. Vou até aumentar em termos de tipo, incidência normativa, para ser mais preciso, em termos de tipo, de pena e de punibilidade. Em termos de tipo, por quê? Se o tipo for revogado, nós temos abolitio criminis. Em termos de pena, porque se a pena for diminuída, nós temos novatio legis in melius. Em termos de punibilidade, se houver um elastecimento das hipóteses de extinção da punibilidade, nós temos também uma lex meteor, que, portanto, retroage. Sempre que melhorar para o réu, ela alcança uma retroatividade ou uma ultraatividade. Enfim, sempre que, conforme você tirar a fotografia do momento da conduta do réu, você precisa pegar sempre o melhor panorama legislativo aplicável, mesmo que a lei seja futura. Se a lei for futura e mais benéfica, retroage. Se a lei passada for melhor em relação à lei posterior, ultraage. É isso. Na verdade, a matéria aqui é bem lógica, tá? A gente que fica tentando ensinar e acaba, às vezes, até falando demais. Mas a matéria aqui é muito lógica, é fácil de entender. Vamos fazer aqui, ó, uma especulação. Ó, situações
que melhoram, vamos colocar entre aspas, tá? Melhoram a situação do réu. Situações que melhoram a situação do réu. Nós temos aqui a novatio legis in melius, de um lado, e a abolitio criminis, de outro. São situações que melhoram a situação do réu. Ou a novatio legis in melius, que não chega a revogar o tipo incriminador, mas melhora a sua situação na pena ou na punibilidade. E a abolitio criminis, que simplesmente revoga o tipo penal incriminador. Isso acontece, Marcelo? De vez em quando acontece. Pode acontecer. Uma situação deixa de ser incriminada. E se ela deixa de ser incriminada, não faz mais sentido puni-la. Certo? Até sob a égide disso que comentamos no vídeo passado. Artigo 1º do Código Penal, princípio da legalidade. Certo? Então, só para deixar bem claro, na novatio legis in melius, nós temos o seguinte: há tratamento penal mais brando. Há tratamento penal mais brando através de nova lei penal, que mantém, contudo, a incriminação. A incriminação. Então, o tipo não chega a ser revogado. Tá? Deixa eu só alterar aqui o meu ar-condicionado. Pera aí. Pronto. Então, o tipo não chega a ser revogado. Mas a nova lei traz um tratamento mais brando. Ou diminui a pena, ou traz uma possibilidade de extinção de punibilidade que favoreça o réu. Vamos dar exemplos históricos aqui, né? Então, exemplo 1 de novatio legis in melius. Exemplo 1. Lei número 9268 de 1996. A Lei Federal 9268 de 1996 proibiu a conversão de pena de multa em prisão. Antes da referida legislação, quem não pagasse a multa penal, que é uma sanção pecuniária, poderia ser preso. Depois da dita lei, o inadimplemento da pena de multa acarreta somente tutela executiva, dívida de valor, sob pena de, ou melhor, com possibilidade de penhora de bens. Com todos os consectários atuais, enfim, eu não estou aqui para especular agora a execução da pena de multa, que a gente estuda lá em execução penal, principalmente, né? Mas, enfim, até o ano de 1996, pelo menos em tese, quem não pagasse a pena de multa poderia haver a conversão da pena de multa numa PPL, numa pena privativa de liberdade, ou em efetiva prisão, etc, etc. Com essa lei aí, vejam, esta lei não chega nem a repercutir em tipos incriminadores, mas ela repercute na pena. Ela favorece a situação de todo mundo. Ela é aplicada daqui em diante, mas também goza de retroatividade, alcança os fatos passados. Por quê? Porque é um tratamento penal mais brando. É tão simples quanto parece. É bem simples mesmo, né? Ó, outro exemplo. Exemplo 2. Lei número 9714 de 1998. Essa lei ampliou o rol de penas alternativas e passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade, a PPL, por penas, por tais penas, né? Vou colocar por tais sanções. A número maior de infrações penais. Então, este número maior de infrações penais que viram a possibilidade de substituir a PPL por penas alternativas, isso se deu por essa lei posterior, essa lei de 98, em relação aos fatos pretéritos. Enfim, esses fatos pretéritos verão
o alcance da lei, da nova lei. Quer dizer, a nova lei retroagirá para alcançar os fatos passados. É uma retroatividade porque é uma lex meteor. Certo? Maravilha. Maravilha. E temos a abolitio criminis, que é o melhor dos cenários para todo mundo, ou para todos os réus, né? Que é a revogação do tipo penal incriminador. Então, a nova lei descriminaliza a conduta. A nova lei descriminaliza a conduta. O fato deixa de ser considerado criminoso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo de abolitio. Exemplo. Lei número 11.106 de 2005. Revogou os artigos 217 e 240 do Código Penal, tornando atípico os comportamentos ali previstos. Eram os crimes de sedução e de adultério. Adultério era crime, né? Pelo menos formalmente falando. E essa lei de 2005 revogou esse tipo penal. É uma abolitio criminis. Tá? Uma observação importante, ó. Observação. A abolitio criminis consta do Código Penal como uma causa extintiva da punibilidade. É o artigo 107, inciso 3. É dizer, o Estado perde o direito de punir. Se a abolitio ocorre antes do trânsito em julgado, ficam impedidos todos os efeitos de uma condenação penal. Se a abolitio ocorre durante a execução da pena e, portanto, com coisa julgada, se a abolitio ocorre durante a execução da pena, com coisa julgada, portanto, ficarão extintos todos os efeitos penais, eu vou grifar isso, da condenação. E aí presta atenção nisso. Os efeitos extrapenais não são abalados. Ver artigos 91 e 92 do CP, mais artigo 15, inciso 1, 2, 3, inciso 3º da CF, da Constituição. Muita gente confunde isso, tá? Então, no seu vademecum, eu colocaria isso aqui, ó. Puxaria uma seta. Só um segundinho, deixa eu grifar certinho aqui, ó. Lembra que eu grifei que os efeitos penais, no caso de abolitio criminis, ficam afetados, né? Então, cessam em virtude da nova lei que gera a abolitio criminis os efeitos penais da sentença condenatória. E aí não custa nada colocar aqui, então, um asterisco, né? Os efeitos extrapenais não são abalados. Os efeitos extrapenais não são abalados. Ver artigos 91 e 92 do CP e artigo 15 da Constituição Federal. Agora vamos colocar as situações que pioram a situação do réu, né? Situações que pioram, entre aspas, a situação do réu. Aí nós temos dois casos aqui. Deixa eu colocar a cor vermelha aqui da letrinha. Situações que pioram a situação do réu. Novatio legis impeius e novatio legis incriminadora. Tá no nome, né? Novatio legis impeius e novatio legis incriminadora. Aliás, situações que pioram a situação do réu recebem o nome de lex gravior. Lex gravior.
Então, o que acontece na novatio legis impeius? Nova lei penal, mantendo a incriminação já existente em lei, dá ao fato um tratamento mais rigoroso. Dá ao fato um tratamento penal mais rigoroso. Exemplo, tem vários exemplos. Todo dia a gente vê exemplo disso, né? Aumento da pena. Toda hora a gente vê isso, né? Aumento da pena. Eu dei um exemplo de pena, vamos dar um exemplo de punibilidade. Ó. Exemplo 2. Aumento do prazo da prescrição. Prescrição é matéria de punibilidade. Se você piora a situação do réu, legalmente falando, né? Se a situação do réu piorar, abstratamente falando, com a nova lei, mesmo que seja para fins de prescrição, essa lei não pode retroagir. Certo? Ela só alcança os fatos futuros. Ela não pode pescar fatos passados, porque é uma lex gravior. Tá? Tem vários exemplos na história da legislação penal brasileira. Todos os dias vocês verão exemplos de novatio legis impeius. É impressionante. Ainda mais agora que o legislador acha que tudo se resolve com direito criminal. Tá? E claro, novatio legis incriminadoras. Novatio legis incriminadora. Nova lei penal define fato inédito como um relevante criminal. Então, um fato que era típico passa a ser típico. Um fato. Opa! O que eu fiz aqui, gente? Meu Deus, voltando. Um fato que era típico passa, ou melhor, atípico, né? Passa a ser típico. Então, não era tipo penal e passa a sê-lo. São comportamentos inéditos. Tornaram-se crime. Tornaram-se comportamentos criminosos. Certo? Uma questão que pode surgir é a seguinte. Vejam que a matéria é bastante simples, mas pode acontecer a seguinte pergunta. E se houver dúvida sobre qual é a lei penal mais benéfica? Pode acontecer, por exemplo, vamos colocar assim, ó, exemplo. Lei 1 dita que a PPL é de 2 a 4 anos e a pena de multa é de X. E aí surge a Lei 2. Vamos colocar aqui, ó. Aí vem a Lei 2 ditando. Lei 2, posterior, claro, dita que a PPL é de 1 a 3 anos. Veja que aqui melhora a situação do réu e a pena de multa é de 3x. Olha a diferença, ó. Nesse tanto aqui, era de 2 a 4 anos de PPL e passou a ser de 1 a 3 anos. Aqui melhorou. Aqui melhorou a situação do réu. Aqui é a melhora. Mas aqui é a pior, ó. A pena de multa era de X e passou a ser de 3x. Esse é um caso muito controverso na doutrina. Eu percebo que cada autor dá uma opinião. Olha, segundo, vou dar a opinião do Stefan e do Gonçalves. Segundo, Victor Eduardo Rios Gonçalves e André Stefan, a melhor solução seria a consulta. Seria a consulta do próprio agente. Quer dizer, perguntar para o réu o que você quer. É meio que isso, né? Vira uma lei shopping. Se houver dúvida, a melhor solução seria a consulta do próprio agente. Consultar o próprio agente. Seria consultar, melhor dizendo, consultar o próprio agente. Essa, aliás, é a saída do artigo 2º, número 2, do
Código Penal Espanhol de 1995. Dispositivo que diz o seguinte, deixa eu copiar aqui, ó. No caso de dúvidas sobre a determinação da lei mais favorável, será ouvido o réu. O Código Penal Espanhol fala isso. E a lei espanhola tem muita influência, né, no Ocidente. O direito penal espanhol, o direito penal alemão também, né? Tá? Defende tal posição, além dos autores citados, Nelson Hungria. Posição de peso, hein? Nelson Hungria defende essa visão. Certo? De qualquer modo, o exemplo que eu dei aqui, ó, de qualquer maneira, quanto ao exemplo dado, a jurisprudência não tem sido muito tolerante com a possibilidade de mixagem, entre aspas, de leis penais. Então, a jurisprudência não gosta dessa ideia de você combinar leis. Por exemplo, eu quero essa PPL mais favorável e a pena de multa mais favorável. Então, você combina, né, a Lei 1 e a Lei 2. Vocês vão ver que a jurisprudência não gosta muito disso. Isso aconteceu na sucessão entre as leis de drogas. Então, isso aconteceu em determinados tipos das leis de drogas. Então, de um lado, a lei número 6368 de 1976 e de outro, a lei hoje vigente, que é a Lei 11.343 de 2006. Para o STJ, não deve haver combinação de leis penais. Vejam aí, súmula 501, enunciado 501 da súmula da jurisprudência dominante do STJ. Tá? Isso aí é clássico mesmo. Sempre cai em prova, né? Eu não diria que é pacífico, mas é a posição mais forte hoje na jurisprudência. Não me surpreenderia de ver um informativo dizendo algo contrário, pegando uma outra situação, tá? Um outro comentário que eu acho pertinente, que parece óbvio para todo mundo, mas não custa nada enaltecer. Lembra na primeira aula, ou no primeiro comentário, né? Lá no artigo 1º, eu deixei claro aqui, ó, não há crime nem contravenção penal, tararararará. E aqui, ó, não há pena e nem medida de segurança sem prévia combinação legal. É por causa disso que tudo que foi especulado hoje sobre o artigo 2º do Código Penal serve para qualquer infração penal e não apenas para a pena. Deixa eu só achar aqui o artigo 2º. É tanto comentário que eu já... Aqui, ó. Tudo que a gente leu aqui para o artigo 2º, a gente pensa muito na pena. Isso tudo serve para a medida de segurança. Certo? Então, se tiver uma novatio legis in melius, né? Ou também uma lex meteor, ou até uma abolitio criminis, você aplica todos os consectários temporais aqui para aquele que sofreu, para aquele aquele réu inimputável que sofreu medida de segurança, certo? Então você tem o efeito da abolitio criminis, por exemplo, também para quem sofreu não pena, mas medida de segurança. Comentário meio óbvio, mas hoje isso está bem pacífico. Outro ponto importante é o seguinte: qual juiz deve aplicar a lei penal mais benéfica? O processo está andando, seja em execução penal, seja em processo, enfim. Qual juiz vai aplicar a lei penal mais benéfica? Tá? Aqui nós temos o seguinte: súmula número 611 do STF, enunciado 611 da súmula da jurisprudência dominante do STF. Deixa eu só pegar aqui no site, ó. O enunciado diz assim: transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei, ou melhor, de lei mais benigna. Então, o juiz da VEP, né, ou VEC, conforme seu estado aí, vara de execução penal ou vara de execução criminal, o juiz da execução penal, via de regra,
já aplica a nova lei. Então imagina, o sujeito está cumprindo pena, que era de 4 anos. Vamos colocar em abstrato. E aí vem o legislador e fala, agora é de 3. Então o juiz da VEP aplica a lei mais benéfica. No mesmo sentido, aliás, o artigo 66, inciso 1º da LEP, a Lei de Execução Penal. Lei 7.210, se não me engano. Tá? Outro ponto aqui, ó. Crime permanente e crime continuado. Aqui uma súmula famosíssima. Súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, vírgula, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Eu não vou entrar aqui nas querelas doutrinárias sobre este enunciado sumular. Gostaria apenas de citá-lo porque vai cair na tua prova. Isso aqui é clássico, tá? E é a posição firme da jurisprudência. Eu nunca vi jurisprudência hesitar sobre isso aqui. Sobre o conceito de crime permanente, de crime continuado. Então, vou colocar aqui, ó. Ver a respeito o pequeno curso de teoria do delito do canal Resenha Forense. Joga no Google aí, teoria do delito Resenha Forense, que vocês vão encontrar, tá? Ou vejam a lista de materiais aqui na descrição do vídeo. Certo? Para fechar, pessoal, eu queria trazer aqui, ó, considerações sobre lei penal no tempo e lei penal em branco. Esse assunto é interessante, né? Como é que fica o conflito de leis penais no tempo quando este conflito se der no preenchimento da parte branca do tipo, né? Que é aquilo que eu expliquei no vídeo passado, né? O que acontece com a sucessão de leis penais no tempo quando a sucessão for travada não entre tipos primários, mas sim entre o complemento do tipo penal em branco em si considerado. Então, o complemento muda no decorrer do tempo. O que acontece? Essa discussão parece tola, né? Mas eu tenho aqui nesta obra aqui do professor Miguel Reale Jr., Instituições de Direito Penal, parte geral, ele cita um caso interessantíssimo, né? Caso interessante, citado por Miguel Reale Jr. Olha o exemplo que ele dá, e isso aconteceu de verdade, né? Pitoresca situação de publicação equivocada de lista de entorpecentes. Houve falha na omissão de determinada substância. Opa, gente. Houve falha. Desculpem-me. Houve falha na omissão. Houve falha. Isso, na omissão de determinada substância. O cloreto de etila nos róis normativos da autoridade competente para arrolar e conceituar o complemento típico da lei de drogas, que é uma lei penal em branco clássica, né? Daí sucedeu inevitável abolitio criminis. Olha que interessante. Dizem que o filho de uma autoridade estava envolvido, foi pego usando lança-perfume, não sei o quê, e aí, opa, publicamos uma lista errada aqui, sem essa substância. Seria uma abolitio criminis, né? Houve abolitio criminis de condutas que envolviam o chamado lança-perfume. Olha que interessante. A correção posterior não muda este fato jurídico. Aliás, foi verdadeira incriminação posterior.
eficácia normativa ex nunc, portanto, né? Ex nunc. Interessante, né? E eu pude compendiar aqui as correntes, né? Então, há 4 correntes sobre o tema, tá? Em sede doutrinária e também na jurisprudência a gente encontra 4 correntes. Corrente 1, a alteração do complemento do tipo penal em branco deve sempre retroagir quando for benéfica ao réu. A alteração do complemento do tipo penal em branco deve sempre, vamos tirar a vírgula, deve sempre retroagir quando for benéfica ao réu. Sinceramente, não vejo problema nessa corrente. Eu acho que é só interpretar tudo como um elo normativo, né? Enfim, corrente 2. A alteração do complemento do tipo penal em branco não deve retroagir. Isso porque não se admite revogação de norma em consequência de revogação de seus complementos. Essa segunda corrente impediria, né, isso aqui, esse exemplo do Miguel Reale Jr. Mas, com tranquilidade, não é o que prevalece na doutrina e nem na jurisprudência. Corrente 3. A alteração do complemento do tipo penal em branco somente terá importância quando a alteração do complemento provocar efetivamente mudança da figura abstrata do tipo penal e não quando repercuta apenas na modificação de circunstância que não resvale de forma decisiva sobre a subsistência da norma penal. Tá? Corrente 3, ou melhor, corrente 4, a última. E essa nasceu aí durante a pandemia, né? A alteração de complemento de norma penal em branco homogênea seria, ou melhor, sempre teria efeito ex tunc. Efeito retroativo, portanto, né? Pois o complemento também é da legislação ordinária e foi submetida ao processo legislativo. Já falei da Lei Penal em Branco homogênea, tá, pessoal? Confiram o vídeo passado, então eu vou seguir a praticidade aqui. No entanto, quando a Lei Penal em Branco for heterogênea ou própria, como a gente viu no vídeo passado, 2 soluções seriam possíveis. Primeira, quando a legislação complementar for revestida de excepcionalidade, quando a legislação complementar, melhor dizendo, não for revestida de excepcionalidade e sobrevier revogação, poderá haver descriminalização. Abolir crimes, né? Segunda solução possível, se a legislação complementar for revestida de caráter excepcional, não haverá descriminalização. Esse caráter excepcional da norma a gente vai ver aqui no artigo 3º, tá? Eu acho que é mais tranquilo deixar isso aí para depois. Aliás, ó, essa é a posição do STF. Então imaginem,
uma portaria sanitária ditava o critério para identificar uma determinada moléstia, que exige notificação compulsória. Isso seria uma lei em caráter excepcional. E, portanto, pode ou não haver descriminalização com a revogação do complemento do tipo. Já no caso de uma legislação sem o caráter excepcional, por exemplo, indicação de preços em portarias ditando a regência da ordem econômica, não haveria descriminalização. Tá? Em resumo, a única ressalva ao que dito até aqui seria a assim chamada Lei Penal Excepcional, que fica para o próximo vídeo. Aqui, ó, Lei Penal Excepcional. No próximo vídeo eu vou explicar exatamente no que ela consiste. Mas eu vou antecipar aqui, ó, caso haja, isso é tranquilo na doutrina, caso haja revogação do complemento da norma penal em situação descrita no artigo 3º do Código Penal, não haverá o fenômeno da abolitio criminis. Não haverá o fenômeno da abolitio criminis. O artigo 3º que será explorado no próximo vídeo, né? Bom, para dar um exemplo. Durante a pandemia, o Congresso Nacional aprova lei penal excepcional tutelando a crise do momento. Imagine-se que o Poder Executivo altere ou até revogue ato administrativo que tenha complementado algum tipo da referida legislação excepcional. Vou deixar bem claro, da referida legislação penal excepcional, não haverá abolitio criminis. Isso porque a lei excepcional, embora decorrido o seu período fundamentador, e aí eu vou colocar aqui, né, o trecho da lei, cessadas as circunstâncias que a determinaram, na linguagem do artigo 3º do Código Penal, esse trecho aqui, né, ó, cessadas as circunstâncias que a determinaram, artigo 3º que será comentado no próximo vídeo, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Isso porque a lei excepcional, embora decorrido o seu período fundamentador, aplica-se ao fato aplicado durante a sua vigência. Só haverá abolitio aqui se o legislador do tipo, ele próprio, aquele que aprovou a lei penal excepcional, decidir pela revogação do tipo penal excepcional propriamente dito. Não consigo ser mais didático que isso. Tá? A gente vai ver que tem uma discussão que eu sinceramente, eu considero tola a discussão sobre a constitucionalidade ou não do artigo 3º. É óbvio que ele é constitucional, e eu vou explicar por quê, mas isso fica para o próximo vídeo, tá? Certo, gente? Deixa eu ver se tem outra coisa digna de nota aqui. Um ponto final digno de nota é o seguinte. Então, ó, notas complementares importantes. Primeiro ponto. Então, eu vou fazer um compêndio aqui interessante, ó. A irretroatividade da norma mais gravosa é regra que não se aplica para interpretação jurisprudencial. Isso vale só para a lei penal e não para a jurisprudência criminal, certo? O artigo 5º, inciso
40 da Constituição. E eu ousaria acrescentar e artigo 2º do CP, hoje comentado, não. Vou colocar aí no plural, né? Então, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição e o artigo 2º do Código Penal não se aplicam para mudanças de entendimento jurisprudencial. Vou colocar mudanças de entendimento da jurisprudência, para evitar a repetição de palavra, né? Para quem quiser, ó, STF, HC número 161452, com agravo regimental, primeira turma, e STJ, agravo regimental, nos embargos de declaração, no agravo em RESP, número 1361-814 do Rio de Janeiro, quinta turma. Não diria que é algo pacífico, mas direto eu vejo julgado assim por aí, tá? Tenho problemas com isso, porque, enfim, de algum modo a interpretação da jurisprudência é a norma, né? Quer dizer, o resultado da interpretação sobre a lei. Então, por exemplo, a mudança de uma súmula vinculante poderia ou não reverberar aqui, né? Pode acontecer, não sei. Não sei se gosto desse entendimento, mas é o que prevalece, tá? Outra coisa interessante aqui, ó, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, prevê possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se deste dispositivo constitucional o princípio, ou melhor, um princípio implícito do direito sancionatório, algo que vai ficar na moda, hein? De maneira que a lei sancionadora mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa. STJ, agravo interno no RESP, recurso especial número 2.024.133 do Espírito Santo, primeira turma. Certo? Vou colocar mais um aqui para fechar, tá? Esse é de informativo recente. Não configura combinação de leis a aplicação do requisito objetivo para a progressão de regime previsto na antiga redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ALEP, em relação ao crime comum e a aplicação retroativa do pacote anticrime, que é de 2019, né, para reger apenas a progressão do crime hediondo, quando ambos os delitos compõem uma mesma execução penal e foram praticados em momento anterior à edição da Lei 13.964 de 2019, ou seja, antes do pacote anticrime. Isso aí, pessoal, informativo recente, tá? Informativo número 794 do STJ. Recurso especial 2.026.837 de Santa Catarina, quinta turma. Esse julgado é importante, hein? De algum modo, flerta com a combinação de leis penais, que eu, como eu lhes disse, né, é pacífico, mas nem tanto, né? Certo, gente? Eu acho que tá bom. Tá ótimo. Quase uma hora falando só do artigo 2º. Maravilha. Eu me dou por satisfeito. No próximo vídeo eu comento o artigo 3º com vocês. Um forte abraço e vamos junto. Até mais. Tchau, tchau.